porque o pastor falou tão mal do Nilo hoje, eu vou poder subir aqui e falar algumas coisas contra. Defender a minha honra perante vocês. É muito legal dar aula de interpretação bíblica depois de uma pregação, porque você pode pensar vários elementos, né? A pregação é uma peça de interpretação bíblica, não só da hermenêutica, mas também da exegese. Então, nós temos tido a sorte de termos excelentes pregações antes dessas aulas, e as ilustrações são muito boas. Minha esposa me lembrou da Bíblia, obrigado. Então, irmãos, dando sequência ao nosso estudo e à nossa classe de interpretação bíblica, classe de hermenêutica, hoje nós vamos falar sobre o uso devocional da Bíblia. O que é muito importante, essa aula assim, é bem importante, talvez seja a aula mais prática que nós teremos sobre esse tema, porque nós vamos pegar todas as ferramentas que aprendemos até agora e aplicarmos nessa disciplina espiritual da devocional. Então, busque pela memória aí, revisite os slides anteriores, para que você se lembre daquilo que a gente já aprendeu, das ferramentas que a gente já estudou, das que a gente criticou, para que a gente possa fazer um bom uso devocional da Bíblia. Importante, a gente vai se aprofundar um pouquinho nesse tema, e eu quero orar para a gente começar. Pai querido, louvado seja o teu santo nome, obrigado porque já prestamos culto ao Senhor, ó Pai, um culto público, onde o teu corpo se reúne, ó Pai, para glorificar o teu santo nome. Obrigado porque nós lemos a tua palavra, o Senhor fala conosco, porque nós podemos louvar em resposta, e porque temos uma exposição riquíssima, uma porção da tua palavra, a pregação, e que ela não seja apenas uma peça para que a nossa cognição seja satisfeita, mas que ela possa ir ao nosso coração, e que teu Espírito Santo aplique em nós essas palavras, que teu Espírito Santo possa corrigir as nossas veredas e nos guiar pelo caminho da retidão. Eu peço a tua bênção agora sobre esta aula, que o Senhor possa me abençoar a ministrá-la, que o teu Espírito possa estar conosco e abrir o nosso coração, entendimento, para que possamos ouvir ferramentas para que nós possamos usar a tua palavra, Deus, da melhor maneira. Em nome de Cristo oramos, amém. Bom, 2 bibliografias então para essa aula. O presbítero Gualda gentilmente me emprestou o livro dele, que é a Introdução à Hermenêutica. É reformada, Gualda? O livro que você me emprestou? A Hermenêutica Bíblica, do Walter Kaiser Jr., e outro livro que eu usei também, Confissões de Santo Agostinho. A gente vai ter algumas interessantes inferências desse livro e da vida dele, que inclusive é quem ilustra a capa. Essa é uma obra que eu gosto muito, a gente vai ver ela daqui um pouco, e é uma obra do Agostinho, onde ele é iluminado pela verdade, essa verdade ilumina o seu intelecto e o seu coração arde. A gente vai entender por que isso está retratado desse jeito, vou pincelar o que é a doutrina da iluminação de Agostinho. Isso vai ser importante para a gente entrar nessa aula. Então, primeiros pontos aqui, e aqui a estrutura da aula vai ser um pouco diferente, que a minha introdução vai ser a minha conclusão, aí no final, quando a gente chegar no final, eu volto para a introdução. Mas é cíclico porque tem uma razão de ser, porque esse é um processo que se retroalimenta. A nossa vida devocional, ela precisa ser questionada, no sentido de que como que nós temos lidado com isso, como que nós temos feito isso. E, então, primeira pergunta, e aí você pode responder para si mesmo, e como que tem sido a sua relação, não é a sua prática, mas a sua relação com a devocional. Repare que eu coloquei diária, tá? Então, se você já tem uma relação com a sua devocional de maneira não diária, talvez você tenha um problema, talvez você tenha uma questão a ser resolvida. Então, nós nos relacionamos, né, de que maneira? Aqui, nós vamos falar sobre o tempo, eu vou falar sobre a organização temporal, os nossos cronogramas, mas tem algo por trás. Alguma coisa orienta a nossa organização de tempo. E o que é essa coisa?
existe uma relação íntima entre rotina e devoção, entre as nossas prioridades e aquilo que nós amamos. Tem um outro livro aqui que eu não citei diretamente, mas eu usei para dar essa aula, que é o do James Smith, não Imaginando o Reino. É o primeiro das trilogias das liturgias culturais. Fugiu o nome dele agora. Mas o James Smith, ele vai resgatar de Agostinho uma noção da ordem dos amores, o Ordo Amoris, a gente vai ver isso aqui daqui a pouco, e que nós somos seres que são litúrgicos. Ele vai usar a expressão homolitúrgicos, ou seja, somos seres que adoram. A liturgia é uma organização da adoração. Então, se nós somos seres litúrgicos, nós nos direcionamos e nós nos relacionamos de maneira devotada, de maneira a devotar algo. Então, quando nós elegemos um objeto para a nossa adoração, nós passamos também a amá-lo. E esse amor organiza a maneira como nós nos relacionamos com aquilo e com as outras coisas. Então, por isso que existe uma fina sintonia entre aquilo que nós damos prioridade, e aí pense realmente no seu cotidiano, no seu dia a dia, na sua semana, e aquilo que nós amamos. Tanto de uma maneira individual, quanto de uma maneira social, amplamente falando da sociedade. Então, uma sociedade capitalista, liberal e democrática, ela tem os seus amores, e ela se organiza, ela estabelece liturgias, que elas são formativas a todas as pessoas que participam desse processo, e que definem, então, as suas prioridades, as suas ordens do dia. Logicamente, onde nós despendemos mais tempo por padrão, onde a sociedade dispensa mais tempo, aqueles que trabalham, é nos seus trabalhos. Né? Se você tem um dia de 24 horas e que você passa, em média, 8 horas por dia no trabalho, é uma grande porção do tempo. E aí a gente está no home office, então a gente não tem mais, né, a maioria de nós está em home office, imagina, então não tem mais aquele tempo de deslocamento e tal, todo aquele estresse, mas se a gente voltar a computar isso, a gente gasta talvez a maior parte do nosso dia, mais da metade do nosso dia, em função disso. Então, o trabalho é um amor dessa nossa sociedade. Não vou fazer juízo de valor aqui se está certo, se está errado e tal. Nós sabemos que o trabalho é uma ordenança divina, tá? Mas ele pode ser interpretado de algumas maneiras perniciosas. Mas o fato é que nós nos organizamos em torno daquilo que nós amamos. Então, quando nós nos deparamos com uma afirmação comum, constante, e que nós nos pegamos praticando, que é: eu não tenho tempo para tal coisa. Talvez não é que você não tenha tempo, mas é que você não ama o suficiente aquilo para que você possa organizar e colocar como uma prioridade. Tá? E essa é uma questão, uma relação muito mais do que racional. Ela tem a ver com adoração e amor. Por exemplo, racionalmente falando, todos nós sabemos que nós devemos nos exercitar. Mas o fato de que a gente sabe isso racionalmente, e isso não faz com que isso não nos impele a segunda-feira de manhã nós nos acordarmos e nos aprontarmos para irmos para a academia. Nós sabemos, nós temos certeza disso. Nosso cérebro é completamente capaz de entender todas as benesses, né, todo o ganho de bem-estar e prolongamento da vida, mas isso não nos faz com que a gente levante segunda-feira de manhã com a firme certeza de que nós vamos à academia, ou que vamos iniciar aquela dieta. Então, o processo que eu me refiro aqui, ele não é exclusivamente racional, faz parte, em grande parte, mas ele não pode ser exclusivamente. É uma questão de amor e de adoração. Então, essencialmente, nós somos aquilo que amamos. Nós vamos nos tornando aquilo que nós amamos. Nós vamos sendo moldados, porque isso não é um processo neutro, é um processo formativo. Então, nós não nos aproximamos de absolutamente nada em que nós buscamos uma relação, nós temos alguma coisa de amor, sem que aquela coisa nos olhe de volta e nos forme de volta. Então, pessoas que são... Dá um exemplo bem grosseiro aqui, mas as pessoas que amam cultura japonesa, anime, no geral, elas vão ficar cada vez mais parecidas com aquilo que elas consomem.
a gente tem a categoria dos otakus, né? Que são pessoas que, né, têm uma relação muito grande e que acabam adotando características para si e passam a falar termos em categorias que para a maioria das pessoas que não entendem, são totalmente estranhos. Deixa eu pensar em outro exemplo aqui. E lembrando que vocês podem interromper e falar dúvidas e comentários a qualquer hora, tá? Talvez tenha um microfone aí, Carlinhos, disponível? Tem sim. Então, se você quiser fazer alguma observação, pode levantar a mão, o microfone vai até você e você pode participar. Então, a gente vai sendo formado assim, e essa é uma visão antropológica, é que nós somos esses seres, né? Então, nós amamos e nós vamos nos tornando aquilo que nós amamos. Então, imagina que esse objeto de amor é como se fosse um planeta, um corpo celeste, e que nós estamos orbitando esse corpo celeste. Ou seja, nós estamos ali sempre sendo atraídos. Às vezes uma hora um pouco mais longe, mas sempre, né, numa órbita desse processo. Então, lembre-se, você não ama apenas com o seu intelecto. Você ama com também o seu corpo. É um conjunto integral. E aí, para o conjunto integral de nós, a Bíblia chama de coração. Então, quando você lê lá na Bíblia coração, está falando muito mais do que apenas aquilo que você pensa, né, da sua parte racional, mas aquilo que você anseia, os seus desejos, a sua volição e o seu próprio corpo. Né? É um conjunto. Engana-se quem acha que ama só com o coração, ou só com a mente. Né? Então, quando você está apaixonado, e aí tem aquele meme, né? Ele está vindo, né? Age naturalmente, aí você fica todo louco, você não consegue nem articular palavras, né? Tem essa grande piada aí. Um homem vai falar com uma mulher que ele gosta, mas ele não consegue nem falar bom dia, não consegue falar nada, né? Aquela loucura. Por quê? É um processo corporal. Né? O amor se manifesta de uma maneira corporal. Quando nós estamos perto de quem nós amamos, naturalmente, o brasileiro é mestre em fazer isso, né? A gente precisa tocar, né? A gente quer tocar, quer fazer um carinho, quer estar perto. Então, isso é um processo que envolve mais do que seu intelecto, total, integral. Então, tenha isso em mente e em relação à sua devoção e à sua devocional. E aqui a gente chega na doutrina de Agostinho, que é famosa, que é a Ordo Amoris. Nós somos seres que amam, nós amamos diversas coisas, e por conta do pecado nós amamos coisas de maneira desordenada, e nós não temos prioridades, nós não amamos corretamente aquilo que nós devemos amar. Daqui a gente pode decorrer explicações de idolatria, por exemplo. A idolatria pode ser configurada dentro desse escopo como amar algo de maneira desordenada e numa hierarquia maior do que você deve amar a Deus. Então, o que Agostinho fala? Que quando você ama a Deus sobre todas as coisas, e essa é uma ordenança bíblica, os seus outros amores são ordenados, eles são organizados. Porque quando nós amamos a Deus, então, segundo essa lógica que eu apresentei para vocês, você começa a ser formado por esse conhecimento de Deus. Então, como que eu amo a Deus? Olha, você está prestando culto. Nós acabamos de prestar um culto. Isso é uma manifestação desse amor. Então, quando nós estamos aqui, nós adoramos, e o esquema litúrgico, ele é muito didático nesse sentido, aonde nós iniciamos o culto com uma convocação, né? Um chamado à adoração. Então, Deus está nos convocando para adorá-lo. Nós respondemos esse chamado, então Deus fala primeiro. Então, nós respondemos esse chamado louvando a Ele. Então, nós entoamos um cântico. Um cântico, não um cântico qualquer, mas um cântico que fala sobre verdades da Bíblia. Então, nós estamos louvando e, ao mesmo tempo, aprendendo aquilo que é saudável. Então, nós temos um cuidado muito grande aqui na igreja com letras das músicas que sejam cristocêntricas, que tenham um cuidado teológico, que tenham um zelo teológico importante, porque a música é uma maneira muito didática. Então, nós estamos respondendo a Deus em adoração e nós estamos aprendendo nesse sentido. Então, o que nós aprendemos desse esquema, isso vai acontecendo ao longo do culto, então nós temos a leitura que aponta para a pregação. Então, Deus falou novamente, então depois nós cantamos. Então, nós temos um momento de quebrantamento, de uma oração de confissão de pecados. Então, Deus fala e nós respondemos. Ora em louvor, ora em contrição, ora em louvor
não só com o nosso cântico, mas com os nossos dízimos e ofertas, como tivemos hoje. E no final nós temos o ápice, né, o clímax desse momento litúrgico, que é a pregação, que é exposta, então, uma palavra de Deus para nós, e o sacramento, aonde nós manifestamos aquilo que o Senhor nos ordenou que fizéssemos. Então, tanto o batismo quanto a ceia, elas comunicam para nós todos esses elementos, eles encapsulam esses elementos. O batismo apontando para a aliança que Deus tem para nós. Então, o que nós aprendemos com isso? Deus é fiel, e Ele mantém a sua aliança ao longo das gerações. Então, são comunicadas tantas coisas ao longo dessa liturgia, que isso, às vezes até um processo inconsciente, forma os nossos intelectos e forma a nossa pessoa. Então, isso é muito importante, mas isso acontece dentro de um contexto em que nós amamos a Deus sobre todas as coisas e os outros amores são ordenados. Quem faz isso? Cristo. Então, Cristo é aquele que restaura e ordena a ordem dos nossos amores. Então, nós temos que ter consciência disso e fazermos um autoexame, pensando nessa pergunta, nessa perspectiva. Se nós amamos a Deus sobre todas as coisas, as nossas rotinas, o nosso proceder diário, ele deve girar em torno disso, e não o contrário, e não outro centro. Cristo deve ser o eixo. Então, nós organizamos as nossas vidas em relação a isso. Nós trocamos o referencial. A física tem esse conceito muito forte, né, de referencial. Então, quando nós trocamos o referencial, as coisas passam a ser organizadas a partir desse novo eixo. E é o que Cristo faz na nossa vida, efetivamente. Ele nos restaura e agora lança um novo valor, lança um novo eixo, um novo amor maior, que é Cristo, o próprio Deus. Então, quando nós não temos tempo para uma devocional diária, isso pode ser um sintoma de que nós talvez não estamos praticando o amor a Deus sobre todas as coisas. Então, nossa agenda está sendo cooptada por outros amores, por outras práticas. E esse é um processo latente. Ele nunca é muito escandaloso, ele é um pouco mais lento, mais progressivo. Então, quando nós abandonamos e vamos deixando, é cada vez mais difícil retornar. Então, nós precisamos ter uma consciência e temos uma consciência muito apurada em relação a isso. Não à toa, a Bíblia é repleta de repetições. Por exemplo, o livro de Deuteronômio é basicamente uma repetição da lei. Então, nós somos um povo em que precisa ser lembrado constantemente das verdades bíblicas. Não à toa, nós estamos aqui todos os domingos, né? E somos relembrados todos os domingos de que Cristo morreu e ressuscitou, e Ele é o centro da nossa fé. Então, isso é importante, e essa questão de sermos repetitivos, de estarmos vigilantes, ela se aplica também à vigilância dos nossos amores. Então, Agostinho reparou isso, e é muito interessante. Essa doutrina é muito interessante por si só, mas quando você lê a biografia de Agostinho, que é basicamente Confissões, né, é um solilóquio. Alguns acham que é um solilóquio, né, mas Agostinho, na verdade, ele está em diálogo com o próprio Deus nesse livro. Né? Ele está confessando, abrindo seu coração para Deus. E Deus o responde através das passagens bíblicas. Né? Ele referencia muitas passagens bíblicas, a quase todo momento, a todo parágrafo tem uma pequena passagem bíblica onde Deus está em diálogo com Agostinho. Então, quando você conhece isso e sabe que Agostinho tem uma biografia de um cara que teve uma vida longe de Deus, ele começou, a sua mãe, uma cristã, ensinou os caminhos de Cristo para ele, mas ele se afasta durante muito tempo, então ele volta só tardiamente, e sabendo disso, ele sabe exatamente o que ele está falando. Assim. Ele experimentou colocar outros amores, ele experimentou uma desordenação dos seus amores, até voltar a experimentar uma ordenação santa, através de Cristo Jesus pelos seus amores. Então, é bem interessante, eu recomendo a leitura do Agostinho, não é uma leitura muito fácil, assim, pela distância temporal que a gente tem, o tipo de discurso é um pouco, é diferente,
mas é uma leitura muito proveitosa, principalmente quando você tem uma boa introdução, assim, a entender qual é o contexto. Muito bom, uma leitura edificante. Vamos seguir. E aqui, algumas citações do livro base dessa aula. Então, vamos lá. O método devocional de estudo da Bíblia tem suas raízes num forte desejo de encontrar nos textos das Escrituras aplicações sólidas para a vida diária. Tal estudo não é motivado pela curiosidade intelectual, histórica ou crítica. Envolve, sim, um compromisso claro de ver mudanças nas próprias atitudes, nos valores e nas ações pessoais. Então, aqui, nosso livro-texto, ele está respondendo uma pergunta muito boa, por sinal. Por que nós devemos ter uma vida devocional? Por que você deve, então, ler a Bíblia todos os dias e ter o seu momento íntimo com Deus, na sua oração, na sua prática diária? Por que você deve fazer isso? E que ele responde, tem uma resposta muito boa, que o método devocional, usando a Bíblia, tem essas raízes, então, nesse processo de que é encontrar nas Escrituras respostas. Não uma curiosidade intelectual historicista, né, como muitas pessoas leem a Bíblia dessa maneira, ou pessoas que leem a Bíblia de uma maneira muito crítica, né, mas sim um compromisso de ver essas mudanças em si. Porque nós precisamos ser moldados à imagem de Cristo, e a prática devocional tem essa nuance. Então, esse é o objetivo, de ser conformado à imagem de Cristo. Então, esse é o objetivo, isso tem que estar no nosso horizonte quando nós nos aproximamos dessa prática para poder fazer isso, para poder orientar as nossas vidas devocionais. Os termos da devoção, ou método devocional, são ligados pelo verbo devotar, que pode ser definido como um ato de dedicação, que envolve o dar-se por completo, tendo o foco da atenção centrado totalmente no outro. Assim, o objetivo principal do exercício de ler as Escrituras de forma devocional não é o domínio do conhecimento sobre Deus, mas o domínio de Deus sobre o leitor, por meio do mistério do Espírito Santo, à medida que o leitor usa a palavra de Deus como um desafio a fazer progressos no crescimento cristão e dar frutos. Então, repare que não é uma investigação, como nós fazemos com um texto acadêmico, um texto de faculdade, onde nós pegamos aquele texto, destrinchamos, fazemos uma resenha, fazemos uma questão nesse sentido. Pediu a palavra, Paulo? Então, a gente tem que ter esse cuidado, temos que ser vigilantes aqui. Embora a Bíblia tenha informações históricas, tenha um caráter literário belíssimo e muito rico, a nossa relação com a leitura e com a devocional diária, ela não deve ser estritamente teológica. Teológica no sentido de que nós vamos fazer uma investigação exegética, hermenêutica, a nível de estudo, de entender, de categorizar e de destrinchar aquele texto. Na verdade, a gente tem que deixar um pouco a Bíblia nos ler. É uma relação onde ela não é apenas ativa, mas ela é passiva, né? Que é o que o autor menciona de que não é o domínio do conhecimento sobre Deus, mas o domínio de Deus sobre o leitor. E enquanto nós temos ânsias de sermos protagonistas da nossa própria história, né, de sermos pessoas de destaque ou importantes, isso são valores caros à nossa época, a gente precisa, no processo devocional, nós deixarmos que a Bíblia fale conosco, que tornemos-nos, às vezes, um passivo, uma figura passiva nesse processo, de deixar que a palavra de Deus fale conosco de maneira profunda e efetiva. E aí busque essa experiência intencionalmente. Talvez, não sei se você já teve isso, mas ler um texto, às vezes repetido, batido, mas que, de repente, você encontra uma riqueza inigualável naquele texto. E que você olha com outros olhos, e entende as coisas assim, da maneira que você talvez não tenha percebido ainda. Esse é um processo que você deve estar intencionalmente suscetível a isso. E essa Obrigado. Precisa de um fonoaudiólogo, às vezes, né, para falar algumas palavras. Isso que vocês falaram aí, ele acontece pelo Espírito Santo. E é isso que nós vamos ver agora.
Um dos objetivos, tá? E eu separei alguns textos para a gente ler e coloquei aqui. Olha o que o salmista diz nesse Salmo 19, que é um salmo belíssimo, né? Esse é o último versículo do salmo. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, rocha minha e redentor meu. Meus irmãos, sinceramente, alcançar esse nível aqui, muito difícil, né? Cara, então tudo que sai dos meus lábios e tudo que está no meu coração, para louvar ao Senhor, cara, que processo difícil de santificação. Mas a devocional, ela é uma caminhada que vai pavimentando esse caminho, sabe? Através de Cristo, através da ação do Espírito Santo. Então, quando você pensar na sua vida devocional, pense nesse texto. As palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. E isso não é um salto, né? A santificação não é como a justificação, onde quando nós somos tomados pela certeza de que Cristo é o nosso Senhor e Salvador, né? O processo de justificação, uma hora você era um ímpio, na outra hora você é um salvo, né? Esse é um processo de uma vez, né? Mas a santificação não. Então a gente não pode pensar que quando nós somos conscientes da grande obra de Cristo nas nossas vidas, que isso vai acontecer imediatamente. Esse é um processo. É o já, mas ainda não. Somos santos, mas ainda não. Então nós estamos caminhando para isso. Mas que a dificuldade e o desafio desse processo não desanime, mas nos encoraje a fazer isso. A caminhada cristã é uma caminhada desafiadora. Então, quando você pensar em caminhada e tal, revisite os textos de Salmos em relação às peregrinações que o povo, né, os cânticos em que o povo fazia, está lá no finalzinho do livro de Salmos, né? O que eles cantam ali? O que o povo canta enquanto está peregrinando? Eles louvam ao Senhor, eles pedem ao Senhor por auxílio, eles pedem ao Senhor por ajuda, os cânticos de romagem, né? Então, nós estamos caminhando, nós somos peregrinos, e nós precisamos nos atentar a algumas questões que são muito importantes para nós. E essa é uma questão chave, central no nosso processo de santificação. Esse versículo é um orientador muito grande assim, para esse processo. E deve ser um intencional objetivo das nossas devocionais. E aí vamos falar sobre confissões. Esse é um excerto de lá. Resolvi, por isso, dedicar-me ao estudo das Sagradas Escrituras. Deixa eu só contextualizar essa citação aqui. Agostinho, em um determinado momento, ele vai para Milão. Ele é de uma cidade chamada Hipona, que fica ali, onde hoje é mais ou menos o Marrocos, aquela região norte da África, ali virado para o Mediterrâneo. Então, ele vai para Milão, ele vai estudar. Ele já era um acadêmico que é estudado em retórica, é um especialista em retórica. Ele vai para a Universidade de Milão para poder... Agora não lembro se ele foi dar aula ou se ele foi assistir a cursos, enfim. Mas ele tem um contato muito grande com um bispo chamado Ambrósio, de Milão. Ele é muito importante no processo de conversão, né? De convencimento de Agostinho. E aqui ele escreve isso antes da sua conversão. Então, vamos lá. Resolvi, por isso, dedicar-me ao estudo das Sagradas Escrituras, para conhecê-las. E encontrei um livro que não se abre aos soberbos e que também não se revela às crianças. Humilde no começo, mas que nos leva aos píncaros e está envolto em mistério, à medida que se vai à frente. Eu era incapaz de nele penetrar ou de baixar a cabeça à sua entrada. O que senti na época, diante das Escrituras, foi bem diferente do que agora afirmo. Tive a impressão de uma obra indigna de ser comparada à majestade de Cícero. Meu orgulho não podia suportar aquela simplicidade de estilo. Por outro lado, a agudeza de minha inteligência não conseguia penetrar-lhe o íntimo. Tal obra foi feita para acompanhar o crescimento dos pequenos, mas eu desdenhava fazer-me pequeno. E no meu orgulho sentia-me grande. Então, olha o relacionamento que Agostinho tem com a Bíblia antes da sua conversão. Ele é um professor e um douto em retórica. Então, as características de beleza textual são muito caras a essa área do conhecimento. Então, ele compara o estilo da Bíblia ao estilo de Cícero, né, um grande expoente dessa área. Então, ele fala assim, gente, para mim, a Bíblia não pode se comparar a esse estilo. Mas, ao mesmo tempo que ele faz essa crítica, ele reconhece que por mais que ele fosse um estudado, ele não conseguia penetrar o significado profundo dela. E, ao mesmo tempo, ele fala assim, olha,
a Bíblia é tão simples em seu estilo, mas ao mesmo tempo eu não consigo entender isso profundamente. Então, o que acontece? Olha que interessante, né? Um cara muito estudado, que teve instrução bíblica na sua tenridade, mas agora na sua maturidade tem essa dificuldade. E aí nós temos alguns exemplos de pessoas que se aproximam das Sagradas Escrituras, mas que não conseguem obter dela o seu significado central. Talvez você já tenha tido essa experiência ou na faculdade, ou algum amigo ateu que compelido a estudar as Escrituras, talvez por motivos de quero refutar a Bíblia, ou quero entender o que é isso, mas que não consegue chegar a esse significado central. E passagens para você que são tão claras, né? Nossa, isso aqui está claro na Bíblia? Para algumas pessoas é tão difícil e eles passam ao largo do seu verdadeiro significado. Então, o que acontece aqui? E aqui a gente retoma essa obra, que é justamente o que Agostinho vai desenvolver, as Confissões, e a gente vai ler, depois dessa imagem, uma outra citação onde ele finalmente entende. Então, essa obra é o seguinte: você tem uma luz ali no canto, e tem uma inscrição nela que é veritas, é verdade em latim. E essa verdade, ela ilumina o intelecto de Agostinho. E agora esse intelecto iluminado, ele faz com que o seu coração arda, com que ele realmente seja... E essa é uma figura de arder, mas é uma figura assim, de intensidade muito forte. Agora ele realmente compreende a verdade. E aí um ponto interessante é o seguinte, né? Tem a Bíblia aberta, tem duas Bíblias, né? Mas nos seus pés tem alguns livros e que é possível ler o nome dos autores. Então, são filósofos da época. Então, ele desprezou um conhecimento que não era iluminado, que não estava falando da verdade, que não conseguia chegar-se à verdade, mas a verdadeira verdade, digamos assim, iluminou o seu intelecto e arrebatou o seu coração. Depois que aconteceu esse processo, depois que Agostinho é convencido da verdade, então ele fala: mas incitado por aqueles livros, e aqui aqueles livros ele está falando do Velho Testamento que ele estava lendo, a voltar para mim mesmo, penetrei no meu íntimo, conduzido por ti, e consegui, porque tu te tornaste meu auxílio. Esses termos que estão em itálico são versículos bíblicos que ele vai inserindo no texto, tá? Penetrei e vi pelo olhar de minha alma, pelo que vale, acima do próprio olhar de minha alma, acima da minha mente, uma luz imutável. Não essa luz ordinária e visível por qualquer carne, nem uma maior, mas do mesmo gênero, como se brilhasse com muito mais claridade e ocupasse todo o espaço. Não era assim, mas diferente. Bem diferente de tudo isso. E não estava acima de minha mente, como o óleo está sobre a água, ou o céu está sobre a terra, mas era superior, porque me fez, e eu inferior, porque fui feito por ela. Quem conhece a verdade, a conhece, e quem a conhece, conhece a eternidade. A caridade a conhece. Ó eterna verdade, verdadeira caridade e cara eternidade, tu és meu Deus, por ti suspiro dia e noite. E quando te conheci pela primeira vez, tu me levantaste para que visse que o que via era, que eu, o vidente, ainda não era. E golpeaste com força, irradiando em mim a debilidade do meu olhar. E eu estremeci de amor e de horror, e descobri que estava longe de ti, no reino da dessemelhança, como se ouvisse tua voz dizer do alto: eu sou o alimento dos grandes, cresce e me mastigarás. E não me mudarás de ti como o alimento de tua carne, mas tu mudarás em mim. E reconheci que educaste o homem pela sua iniquidade, e fizeste minha ala se desfazer como uma teia de aranha. Minha alma, se desfazer como uma teia de aranha. E disse: por acaso nada a verdade se não se expande por espaços finitos ou infinitos? E tu clamaste de longe: sim, certamente eu sou aquele que é. E eu ouvi, como se ouve no coração, e absolutamente não havia como duvidar. Teria sido mais fácil duvidar de minha vida do que da existência da verdade, que se mostra aos intelectos através das criaturas. Então, Agostinho narra o processo em que ele é finalmente iluminado. Não apenas o seu intelecto, mas o seu coração é tomado por essa verdadeira verdade, pela certeza dessa verdade, de que agora, aproximando-se das Escrituras, ele poderia compreender o real significado delas.
que é a doutrina da iluminação de Agostinho. Então, as Escrituras são claras, mas o seu significado maior e salvífico depende da iluminação do Espírito Santo para a sua total compreensão. E é isso que ele diz aqui, né? Que agora ele finalmente sacou, ele entendeu o que estava acontecendo. Então, não é um processo, ler as Escrituras não é um processo puramente cognitivo, mas é um processo integral. O corpo e o coração juntos para compreender, com a iluminação do Espírito Santo, a revelação de Deus para nós. E isso no processo de devocional é super importante, porque quando nós formos aproximarmos da Bíblia, a gente tem que ter essa consciência muito clara para nós, de que nós estamos nos aproximando da palavra de Deus, na revelação, e que nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para revelar a nós as verdades que estão no texto, mas que às vezes, por conta da nebulosidade do nosso intelecto caído, elas não estão muito claras. Então, entenda que não é uma questão que a Bíblia tem significados intrincados, ou que a Bíblia não é clara, a Bíblia é clara, mas é a nossa percepção e o nosso entendimento que às vezes ele é anuviado pelo nosso pecado. Isso é conhecido como os efeitos noéticos da queda. Então, as nossas visões, elas estão embaralhadas. Então, nós precisamos de uma iluminação, de uma luz. E a descrição, essa rica descrição e bela descrição que Agostinho faz desse momento, é muito interessante quando você coloca em contraste com a outra passagem que nós lemos, né? De uma crítica a um estilo, mas ao mesmo tempo uma noção de que era muito difícil, que ele não conseguia acessar o significado, para agora um arrebatamento do seu coração em relação à verdade. Então não tem como duvidar, e ele fala, né, no finalzinho, não tem como duvidar, era mais fácil duvidar que ele estava vivo, do que duvidar daquilo que ele tinha acabado de experimentar, da verdade e do impacto dessa verdade. Então ele usa figuras muito vívidas para isso, e que no nosso processo devocional a gente possa entender essas questões e nos comportarmos como pessoas que dependem do Espírito Santo para poder acessar o conhecimento e essas aplicabilidades da palavra para os nossos corações. Aqui, trazer Paulo para falar sobre isso para a gente, está lá em 1 Coríntios 2, ele fala: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então Paulo explica com todas as letras aos seus leitores de Corinto que é necessário a atuação do Espírito de Deus para discernir as coisas espirituais, para discernir as nossas leituras, para discernir a mensagem de Cristo, que para nós, salvos e remidos, é tão clara e tão cara a nós, mas que infelizmente ela é achincalhada por aqueles que não a entendem. Mas esse processo, e talvez seja uma questão a nós cristãos, poxa, como coisas que são tão claras para nós, são tão incompreensíveis para os outros? A resposta, o começo dessa resposta está aqui. As coisas espirituais precisam de discernimento espiritual, e o Espírito Santo é uma chave hermenêutica, ou seja, uma chave de interpretação crucial para esse processo. Então, nos nossos processos devocionais, as nossas disciplinas espirituais de leitura bíblica, nós não podemos jamais não convidarmos e não invocarmos o Espírito Santo para que nos ajude nesse processo, para que ilumine as nossas mentes, para que discirna os conteúdos do texto. O próprio reverendo Quaresma, antes de pregar, na oração antes de pregar, ele falou exatamente isso. Pediu que o Espírito Santo pudesse atuar nesse processo. Então, a gente precisa ter essa vívida consciência de que a gente depende do Espírito Santo. Razões, então, para que a gente possa fazer isso diariamente, está no livro de Josué. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes,
Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, Deus está falando com Josué, e se você recordar no capítulo 1, Josué é avisado de que ele seria o sucessor de Moisés. Uma tarefa não muito fácil, né? Moisés, o grande Moisés, aquele que livrou o povo da terra do Egito, que foi instrumento de Deus para libertar o povo, agora precisa de um sucessor, com uma tarefa que não era simplesmente administrar o povo, mas guiar o povo de Israel na conquista da terra prometida. Que desafio enorme. Então Deus fala para ele claramente, fala assim, Josué, você é forte e corajoso, mas de onde que você vai tirar essa força e essa coragem? Da palavra. Você vai falar o livro da lei, você vai meditar no livro da lei. E repare que a escolha dessa palavra, ela não é casual. O termo não é leia a Bíblia dia e noite, mas é medita. Então a Bíblia, e em diversas outras passagens, a gente vai se deparar com esse termo da meditação, e não uma mera leitura. E a diferença aqui é que nós possamos meditar, é que nós possamos gastar tempo com o texto. Lermos o texto, buscarmos as referências, buscarmos um envolvimento real com o texto e não uma leitura dinâmica. Vamos ler a palavra aqui como se fosse qualquer outro livro que você tem em mãos, ou que você tem uma pressa para ler, porque, enfim, você precisa de uma agilidade, mas é uma meditação. É uma leitura intencional, que vai buscar significados para você e para moldar-se, né? Lembra da instrução do Walter Kaiser Jr. para a gente, que é uma busca por moldar o seu próprio coração. Então, a meditação é mais que uma leitura. E aí, como a gente já viu, o Espírito Santo é essencial nesse processo. Então, a meditação, meditar no livro dia e noite. Aqui a gente chegou, então, na conclusão, que é a introdução. Gente, esse é um processo que se retroalimenta. Quando nós estamos na caminhada devocional, mais os nossos amores são ordenados. E quanto mais nossos amores são ordenados, mais a nossa vida devocional fica muito mais fácil. E aí, não pense nem por um instante que sequer de que, mesmo você sendo um cristão de muitos anos, de uma longa caminhada, que um dia você vai chegar e finalmente assim, nossa, eu consegui aprender o total conteúdo da Bíblia. Né, eu li a Bíblia tantas vezes, de capa a capa, e agora, finalmente, né, depois de muitos anos, eu consegui. Gente, se uma coisa que não dá para esgotar é a Bíblia, e a riqueza que há nela. A gente vai drenar a Bíblia por tanto tempo, basta você pensar de que nós temos 2000 anos de história da cristandade, e que não se esgotaram os sermões, né? A gente não fechou o cânon dos sermões, e aí no domingo o pastor vai selecionar o texto que vai pregar, então ele vai lá no banco de dados e vai imprimir e vai dar aqui. Não. A cada vez que um pregador se aproxima de um texto para poder expô-lo à congregação, ele vai tirar e vai ter ali visões diferentes, nuances diferentes, porque a riqueza dessas coisas é infindável. Então, mesmo que você seja um cristão maduro na fé, não deixe de explorar essa ordem. Não deixe de explorar a riqueza das Escrituras. E quanto mais nós caminhamos desse jeito, mais nossos amores são ordenados e mais a gente devota. Por isso que essa aula tem uma introdução, uma conclusão circular, né? Uma aponta para a outra. É um processo de retroalimentação. E nós precisamos fazer isso contando com a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas em relação à ordenação dos nossos amores, para que nós possamos ter uma vida mais organizada em torno do amor a Deus, ao amor a qualquer outra coisa. E contando com o Espírito Santo para ser o nosso iluminador. Então, irmãos, quero abrir agora para dúvidas, comentários. Quem tiver. Hoje a aula é um pouquinho mais curta do que o usual. O assunto é rico, mas acho que a gente pode ir parando por aqui. E eu quero abrir a palavra realmente, se alguém quiser de algum comentário, Charles, Walda, colegas professores.
para enriquecer mais os nossos conceitos. Mas lembrem-se, vou projetar aqui novamente, a tarefa, por mais que seja de simples, uma aula de conceitos simples, né? A tarefa é árdua, é o Salmo 19. Buscar que a nossa meditação seja agradável ao Senhor. Querido diácono Nilo, acho que o nome do Nilo hoje foi restaurado. Não sei se vocês entenderam a piada do próprio diácono. Ele falou que foi falado mal do Nilo durante o culto, né? Mas era o rio Nilo. Mas, já que o meu nome foi citado, da minha parte, eu estou muito feliz. Eu acho que a gente contemplou muito bem aí o assunto e eu iria só reforçar, irmãos, esse texto aqui, Salmo 19:14, né? As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Vejam que coisa metalinguística aqui. Isso aqui é um salmo, que é uma oração, que está pedindo ao Senhor que o meditar na palavra de Deus seja isso. Talvez, se fosse adicionar alguma coisa, ao lermos a palavra de Deus, que nós oremos, que Deus, pela sua graça e misericórdia, aplique essas verdades em nossos corações. Então, é uma verdade realmente, como você bem disse, retroalimentadora. Eu medito na palavra de Deus, eu oro ao Senhor e Ele me alimenta com a sua palavra e Ele vai me fazendo crescer à imagem de Cristo. Obrigado, Charles. É exatamente isso. Mais alguém, irmãos? Tem algo a acrescentar? Não havendo ninguém, vou liberá-los mais cedo para o almoço. Antes, uma oração. Pai querido, nós clamamos ao Senhor por misericórdia. Nós somos falhos, ó Pai, com as nossas vidas devocionais. Nós, às vezes, não dedicamos o tempo correto para meditar na Tua Palavra. E fazemos, às vezes, de uma maneira tão mecânica e, às vezes, um pouco vazia. Mas que o Senhor possa ter misericórdia de nós e possa ordenar os nossos amores. Que nós possamos, de fato e de verdade, não apenas conhecermos e confessarmos de maneira cognitiva que nós amamos o Senhor, mas que possamos praticar isso. E é através das nossas obras que nós reconheceremos, né, onde nós estamos plantados, a nossa raiz, e nós estamos enxertados na videira que é Cristo. Portanto, que nós possamos frutificar nessa área de conhecer e prosseguir a conhecer ao Senhor, assim como a Tua Palavra nos diz. Que nós possamos ter como alvo aquilo que o salmista disse, esse versículo que nós citamos aqui, que o meditar do nosso coração seja agradável ao Senhor. E nós sabemos, ó Pai, sendo muito sérios conosco, que isso é muito difícil, mas nós estamos nesse processo e pedimos que Cristo Jesus possa nos auxiliar, ó Pai, que Teu Espírito Santo possa nos ajudar a ter um caminho reto. Portanto, ó Deus, nós clamamos ao Senhor por misericórdia. Ordena os nossos amores, ordena os nossos cotidianos, que nós possamos termos a consciência da responsabilidade que é de sermos cristãos, de aprendermos mais de Ti, de meditarmos na Tua Palavra, que o Senhor possa ajudar a nós nesse processo, ajudar os pais, aos chefes de família, os sacerdotes de suas casas, a serem diligentes, ó Pai, com a aplicação dessas verdades, dessa disciplina espiritual da devoção, Pai, da devocional diária, que as mães possam colaborar com isso, que os filhos possam pedir aos pais a leitura da palavra, a cantar louvores, a ter esse momento devocional em família, Pai, que nós não venhamos a falhar, mas que o Senhor possa nos ajudar nesse processo, um processo de santificação árduo, porque a nossa natureza é caída, mas vencedor e vitorioso, porque Cristo ressuscitou, e a nossa vitória é a vitória dele. Portanto, nós já te agradecemos, porque nós sabemos que o Senhor terá misericórdia de nós, ó Pai, nesse sentido. Que possamos ter consciência dessas responsabilidades. E, à noite, possamos retornar à Tua casa para prestar culto ao Senhor, de maneira corporativa, com os nossos irmãos em Cristo, nesse ajuntamento santo, que tanto alegra o Teu coração, e tanto nos ensina. Possamos também nos aproximarmos
do culto ao Senhor, do culto público, dessas liturgias, conforme a instrução de Salomão, guardando o nosso pé, sendo zelosos daquilo que acontece aqui, ó Pai. Que possamos, a cada momento do culto, discernirmos espiritualmente o que está acontecendo. Ó Pai, nos alegrarmos com os sacramentos, nos alegrarmos com a pregação da palavra e que ela possa transformar os nossos corações. Assim como o salmista diz, ó Pai, que guarda as tuas palavras no coração para não pecar contra ti, que possamos seguir assim também, conforme essa instrução. Em nome de Cristo oramos. Amém. Irmãos,